Oi, gente, como é que vocês estão? Eu me chamo Vinil e aqui estou eu de volta para tratar de um assunto bem polêmico. Five Nights at Freddy's precisa urgentemente de um remake. 10 anos se passaram, tivemos mais de 7 jogos, muitos livros e mesmo assim ainda restam diversas dúvidas que não foram respondidas de forma clara. Já passou do tempo de terminar toda essa palhaçada e contratar profissionais que realmente saibam escrever uma história e que façam um jogo que deixará tanto jogadores novos quanto jogadores antigos satisfeitos, assim como a Mob Games está fazendo. E antes de qualquer coisa, eu não estou falando que FNAF é um lixo que Pop é superior, mas sim como uma obra consegue trabalhar melhor esses elementos, principalmente com o desenvolvimento de sua história e coisas ao seu redor. E como sei que muita gente acha essa comparação infantil ou que não acha essa comparação justa, então gostaria de citar que The Walton Files e Playtime e Percy também são ótimos nesses critérios. Dado o contexto, eu só gostaria de avisar que caso eu tenha alguma informação errada, é porque eu não li nada sobre a trilogia, não lembro quase nada da Fazbear Fright, não vi na dica de nada do Tales from the Pizzaplex e não li nenhum dos livros novos lançados. Eu não fiquei com vontade de ver algo sobre essas coisas para o vídeo porque achei muito entediante, mas vida que segue, então vamos começar! Um dos elementos que sempre fez com que diversas pessoas ficassem confusas foi simplesmente a própria lore. O que seria normal, já que, esse é o objetivo em jogos desse tipo, e FNAF faz parte deles, por ser bastante conhecido por esconder sua história, o que possibilitou na criação de incontáveis vídeos tentando decifrar a lore, explicar detalhes dos eventos, criar timelines, fazer teorias e entre outros. E uma das principais razões para a existência dessa confusão é simples: FNAF não teve um planejamento complexo. O que já é perceptível se você fizer uma breve pesquisa sobre o passado do Scott Cawthon e também com os lançamentos constantes dos jogos, atualizações e teasers. E para vocês terem uma ideia do quão rápido era, o FNAF 2 foi lançado uns 3-4 meses depois do lançamento do FNAF 1, com o FNAF 3 sendo lançado no ano seguinte com pouca diferença entre os meses de publicação. Tendo isso em mente, é possível supor que no mínimo o Scott escreveu umas 30 linhas para conectar os jogos entre si e o resto ele escolhia tudo no Unity para poder lançar o mais rápido possível. E é perceptível que a história não foi planejada cuidadosamente, já que além de levar tempo para escrever e pensar em todos os acontecimentos, alguns detalhes que não se encaixam corretamente ou que foram mudados. Outra coisa que não tem sentido é o fato dos guardas nunca terem pedido demissão, apesar das bizarrices que acontecem e os animatronics tentando matá-los toda a noite, apenas para receberem uma mixaria. E sim, eu sei que para o ano suposto do jogo, 1993, este era o salário mínimo dessa época. Mas independentemente, você vai mesmo arriscar sua vida por causa de uma pouca quantia com possibilidade de ser brutalmente massacrado e despedaçado por um robô feito de metal maciço? Se você tiver um pouco de amor próprio, a resposta é definitivamente não. E um easter egg que vocês provavelmente já devem estar cientes de sua existência é o da Custom Night do FNAF 1. Que quando colocado o código 1987 irá aparecer o jumpscare do Golden Freddy. Só que uma coisa que vocês provavelmente não sabem é que ele apenas foi adicionado, pois o Scott ficou sabendo que um usuário inventou isso, achou maneiro e incluiu como um segredo. E genuinamente isso só comprova mais ainda a minha suposição de que o Scott mal escrevia sobre a história, até porque uma data muito melhor para se colocar seria 1985, já que foi um ano em que aconteceu o assassinato das crianças que possuem os animatronics do primeiro jogo. Só que agora me veio algo à cabeça. Onde diabos que o MCI aconteceu? Claramente foi uma pizzaria, mas em qual pizzaria? Tipo, Fredbear's devia estar fechado ou abandonado na época por conta da mordida de 83. O restaurante do segundo jogo provavelmente estava em planejamento, já estava sendo construído junto com os novos animatronics. E creio eu que eles ainda não tinham lançado o esquema de franquias. Ou seja, seria isso um retcon? Me informem caso tenha algum livro a respeito disso. Só falta meterem que foi no restaurante do Into the Pit. E voltando ao assunto, devido a esse hábito do Scott adicionando mais complementos nos jogos por meio de outras mídias, como os livros, é algo que consequentemente acaba causando bastante confusão no fandom, com o caso mais atual relacionado a isso sendo a confirmação de que os contos do Pizzaplex são canônicos para a lore do Security Breach e da DLC. Mas saindo um pouco do tópico, tudo isso me fez relembrar do documentário do Corey. Tadinho, levou 2 anos para terminar o projeto e em menos de um mês Scott vem, lança essa bomba e vaza sem mais nem menos, fazendo com que o documentário ficasse desatualizado em pouco tempo. Definitivamente um recorde mundial. Contudo, agora vamos comentar sobre o Mimic.
um personagem que foi apresentado recentemente pelos Epílogos e fez sua primeira aparição no final da DLC Ruin. E as opiniões sobre ele desde então são bastante neutras, já que teve fãs que gostaram, fãs que acharam mais ou menos e fãs que não gostaram nem um pouco. Eu particularmente não gosto dele, já que eu preferia que a Vanessa tivesse continuado como a nova antagonista, porém ela já tem uma história estabelecida pelo Help Wanted. Uma pena que ela tem menos tempo de tela no jogo do que nos trailers. E eu acho simplesmente hilário o fato de que o Mimic só é do ruim, porque enquanto ele foi espancado pelo seu criador, ele foi infectado pela agonia do próprio. Ele também tá copiando as ações do William de algum jeito aí, e honestamente isso pra mim é muito cômico. E vamos ser sinceros, a tecnologia que o Mimic tem não condiz com o ano em que ele foi criado. Principalmente se a gente lembrar que ele foi feito por um cara sozinho ou solteiro e que provavelmente mal tinha dinheiro para pagar as contas. Agora, outra coisa que eu vou me perguntando é como que a Fazbear não faliu desde que foi criada. Tipo, em 83 teve o assassinato da Charlie e a morte do Enzo, ambos filhos dos donos, o que acabaria de dar uma má reputação para a empresa. Em 85 sumiram 6 crianças, em 87 creio eu que teve mais assassinatos e um dos guardas levou uma mordida no lóbulo frontal. Em 93, se eu não me engano, os animatrônicos estavam fedendo muito e também teve a morte do Ralph. Em 2015 a 2023 ocorreu um incêndio na Fazbear Frights e no Pizza Place. E mês após tudo isso, a empresa conseguiu construir diversos shoppings enormes no país inteiro. Isso claramente foi lavagem de dinheiro. Algo que é impossível não concordar é como todos os mapas dos jogos são irrealistas. A construção é medíocre e a ambientação é paia. Embora que seja apenas um jogo fictício sobre animatronics e mais um monte de coisas, ainda assim, uma melhor informação do ambiente irá trazer uma maior e melhor imersão aos jogadores, fazendo com que ficasse mais interessante e natural. Sendo um ótimo exemplo disso a própria pizzaria do filme, que tem um ótimo layout e decoração, principalmente por realmente parecer um lugar que pertencia aos anos 80 e 90. Um dos elementos em que os jogos acabam pecando e muito, então irei listar alguns desses erros. No final F1 de cara nós já temos 5 erros, sendo eles a sala de segurança, a sala de partes e serviços, a sala de suprimentos, a cozinha e os banheiros. O grande problema é onde elas foram posicionadas, tipo, salas como as 3 primeiras mencionadas não deveriam ficar onde qualquer pessoa pode ter fácil acesso a elas, principalmente crianças, já que elas poderiam se machucar, como no escritório, que poderiam ficar debaixo de uma das portas, apertar o botão e virar purê de batata. Não que a Fazbear se importe com isso, é claro. Já com as 2 últimas é simples. Ter um banheiro perto de onde os clientes se alimentam e também ficar perto da cozinha não é muito higiênico. Apesar de ter uma distância considerável, ainda assim não é muito legal. No segundo jogo ainda podemos observar alguns dos problemas citados anteriormente. Porém, o que mais me chama a atenção dessa vez é como as ventilações são estupidamente enormes e ainda estão abertas. Sério, Scott adicionou elas por causa de mecânica, porque elas não têm utilidade nenhuma. E a esse ponto, acho que todo mundo no universo de FNAF tem o cérebro do tamanho de uma ervilha, caso desse aí tenha realmente acontecido. Já que não é possível que ninguém vê um cara vestido com uma fantasia de coelho amarelo levando crianças para áreas suspeitas. O terceiro jogo é uma atração que literalmente não parece com uma. Não é grande, não tem uma decoração legal e o lugar inteiro é verde e feio. Honestamente, eu acho que seria muito melhor caso fosse uma atração copiando a casa dos Aftons, junto com alguns animatronics ao redor e por dentro. Só que na verdade seria a casa real dos Aftons. Enquanto o protagonista explora esse lugar durante seu trabalho como guarda noturno, poderia ser possível encontrar documentos sobre contratos, processos ou papéis e fitas do William relatando sobre alguns dos acontecimentos, experimentos e seus planos. O quinto jogo é mais ou menos. Não é tão horrendo, mas ainda assim eu acho muito paia. Especialmente por causa da estética futurística. É muito metal, muito fio e muito cano. O que acaba deixando o ambiente muito sem graça e enjoativo. Já que por não ter uma decoração, pintura ou uma pizzaria na parte superior, como a própria Circus Baby Pizza World ou a Dicas Party World, é o que me faz ter essa sensação. Algo que eu acho que FNAF erra muito é a falta de aprofundamento e desenvolvimento dos personagens, o que acaba fazendo com que a gente não sinta os sentimentos certos. Tipo, devíamos ter simpatia com as crianças, porém, devido à escassez de informações sobre suas vidas, personalidades e que elas apenas tentam nos matar durante o jogo inteiro, é algo que dificulta para que as pessoas sintam essa sensação de tristeza ou que tenham pena por elas.
E a única vez que eu me senti desse jeito foi por causa da música Dream Your Dream, Make This Puppet Proud, a animação For Freedom e muitos outros conteúdos feitos por fãs. Sério, eu chorei que nem bebê enquanto assistia aquela animação da Mango. Agora, o que eu nunca entendi é o porquê dos pais das crianças nunca terem aparecido. Bem que poderia ter alguma fita VHS, um jornal, mostrando o quanto eles estão preocupados e arrasados com o desaparecimento de seus filhos. Tirando os pais do Jeremy, já que de acordo com os áudios do Bot Comédia, eles o abandonaram dentro da pizzaria, assim o tornando uma presa fácil para o William. Mas continuando, esse tipo de personagem provavelmente faria com que a gente tivesse mais empatia com as crianças. Uma coisa que eu também acho paia é o desenvolvimento de personagens. E sinceramente a maioria dos personagens são 100% mal ou 100% do bem. Tipo, os únicos personagens que lembro que aparentam ser da área cinza é o Michael, o Gregory, o Oswald e o Corey. Quero dizer, e o pai do Oswald. Acho engraçado que tem personagem que é mais desenvolvido do que o vilão principal da era clássica, que foi o William. Até a filha dele tem um motivo melhor para fazer o que ela fez. Sério, o papo de que ele tem inveja do Henry e matou a Charlie por causa disso é muito bom, mas o de querer virar imortal é muito cafona. Agora, o maior pecado de FNAF é que os personagens não aparecem nem se vestem de acordo com a época em que estão, que é durante os anos 80 e 90. Simplesmente é duas épocas em que seria possível criar designs maravilhosos e únicos. Tipo, olha só essa foto de como as pessoas se vestiam. Essa aqui é literalmente Michael Afton. E também não podemos nos esquecer de como eram feitos os animatronics nessa época, que apesar deles terem uma aparência amigável para as crianças, ainda assim eles podiam ser bem assustadores. Não acho que a maioria dos designs de FNAF são ruins, mas se eles fossem desse jeito, iria ser muito massa. E bom, gente, esse foi o vídeo. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui, mas eu gostaria de esclarecer algumas coisinhas antes de terminar. Sim, eu acho que toda a história de FNAF sempre foi uma bagunça do início ao fim, porém, acho que até o Help Wanted de Lori estava aceitável, e o que realmente fez isso daí cair foi o Security Breach. Eu tava até planejando falar dele aqui, mas acho que vou deixar para outro vídeo. E só para lembrar que a maioria das coisas são minha opinião. E me desculpem caso o roteiro esteja mal escrito, mal esclarecido, ou que eu tenha repetido muitas coisas. Além do meu áudio estar um pouquinho ruim, porque é só eu e o celular, gente. Só eu e o celular, não tenho nem microfone. E se possível, deixem um comentário com alguma crítica ou construtiva. Bye, bye!